e pediu arrego. Olha só, o Bolsonaro pediu arrego para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O Bolsonaro teve um encontro com o Hugo Mota em que ele pediu, por favor, não articule aí minha prisão. Não com essas palavras. E aí o Bolsonaro tentou de todas as maneiras convencer o Hugo Mota a pautar a anistia, que se não for agora, que seja depois do dia 21 de abril. Porque o Hugo Mota falou que, ó, como tem feriadão esse mês, a gente só vai trabalhar no fim do mês, tá? Só 22 de abril em diante é que vai ter trabalho na Câmara dos Deputados. Então fica para depois. E aí o Bolsonaro falou, então, por favor, pauta a anistia. O Hugo Mota não tá querendo muito, não. Só que aí tem a parte mais engraçada. Depois do Bolsonaro se humilhar, o Hugo Mota, desculpa por te ameaçar. Depois disso tudo, chegou o Malafaia. Tô fã do Malafaia, viu? As atitudes do Malafaia ultimamente, estou aprovando todas. Que ele tá dando tanto tiro no pé dele, do Bolsonaro, ele tá, olha, bang bang, Malafaia assim, tá, no próprio pé. O que fez Malafaia? Silas Malafaia fez outro vídeo ameaçando o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Aí é pior, o Bolsonaro, para tentar aí rastejar pro presidente da Câmara, ele até criticou o Malafaia, essa é uma matéria na imprensa, não vi o vídeo do Bolsonaro falando, mas a imprensa toda falou e ele não negou. É verdade. O Bolsonaro falou na imprensa aí que o Malafaia tá indo longe demais e que não tá certo o que ele tá fazendo aí. O Malafaia foi lá, então eu dobro a aposta. Eu já vou mostrar um trecho aí do vídeo do Malafaia, mas é muito engraçado, ó, o editor do Malafaia, novamente, eu coloco ele com carinha de bunda. Atenção, Brasil! Mais uma denúncia grave contra o presidente da Câmara, Hugo Mota. Denúncia grave. Vamos lembrar que... Ixi, começou aqui o vídeo sem querer. Vamos lembrar que da última vez que ele fez uma denúncia grave, qual que era a denúncia? Nossa, que bandido que é esse Hugo Mota. A denúncia era que ele colocou para votar 4 poderes de interesse do Poder Judiciário sem que tivesse assinatura dos líderes. Vamos lembrar o contexto. O Bolsonaro está para ser preso por golpe de Estado, já é réu. Essa semana agora, semana que vai entrar, acaba o prazo para as defesas para contestarem ali a denúncia. Então vai começar a tramitar o processo. Vai começar a tramitar a decisão de serem réus. Aí vai começar a tramitar o processo. Aí o Ministério Público vai começar a adicionar as provas, porque até agora o que vimos foram mensagenzinha de celular, transcrição dos áudios. Agora o Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República, vai mandar lá, vai colocar lá os áudios, o áudio para você escutar, não é a mensagenzinha só não. Vai colocar todas as provas cabais de que Bolsonaro e os outros tentaram dar golpe de Estado. Então vai começar a ser, olha, prepara, viu? Vai ser um bombardeio para cima do Bolsonaro a partir aí, se não da semana que vem, logo depois do feriado. E aí, ele viu, pô, tá ruim a situação jurídica. Vamos tentar pela via da anistia. Quando o Lula foi para o Japão com o Hugo Mota e para o Vietnã, o Hugo Mota disse que depois da viagem dele ao Japão, ele ia pautar a anistia. Os bolsonaristas então esperaram. O Hugo Mota não voltou do Japão e foi com o Lula para o Vietnã. Chegou a semana seguinte, os bolsonaristas ficaram em desespero. A articulação lá, o plano do Lula foi: vamos dar ao bolsonarismo o plano para pensar qual vai ser a estratégia deles, porque vai estar toda a cúpula aí do poder legislativo esteve na asa com o Lula, então bolsonaristas ficam no Brasil para pensar o que vão fazer. Por quê? Porque eles são burros, quando eles pensam bem no que eles vão fazer, eles fazem coisa errada. E aí deram um tiro no pé, que foi tentar obstruir as sessões da Câmara dos Deputados no dia em que o Trump impôs tarifas ao Brasil e a outros países. E aí eles conseguiram ali causar uma briga enorme entre o bolsonarismo com o centrão, com o agro e com os banqueiros bilionários. Aí você vê, tiro no pé, a estratégia do Lula de dar tempo para eles pensarem deu certinho. Só pensou asneira. Aí eles continuaram na semana passada fazendo a mesma asneira e nessa semana também. Aí chegou na quarta-feira, eles falaram: olha, não vamos mais obstruir os trabalhos da Câmara dos Deputados. A gente vai deixar aqui, vamos esperar aí para depois do dia 21 ver se o Hugo Mota pauta isso como ele está falando. A gente ainda precisa de assinaturas. E aí o Sóstenes Cavalcante, que é o novo líder aí do bolsonarismo na Câmara dos Deputados, veja que ele tem uma atuação muito mais, ele aparece muito mais do que o antigo líder, que era o Altineu Cortez, que era bem mais moderado. O Sóstenes não, ele é bolsominion raiz, nazifascista mesmo. Vamos lembrar que ele é o autor daquele projeto de lei do ano passado, que dizia que uma mulher, se ela for abusada de um homem e engravidasse, se ela tentasse interromper ali a gravidez, essa mulher ia pegar uma pena de prisão maior do que a do homem.
esse Sóstenes Cavalcante, esse cara aí, tá? É o líder do bolsonarismo. Esse que tá tendo essas ideias burras. E a melhor coisa que o Bolsonaro fez foi colocar esse cara como líder do PL na Câmara. Que olha, pensa numa pessoa burra. E eu achei que era difícil a gente achar gente do nível de Carla Zambelli, desses aí, sabe? Mas não, ó, o Sóstenes tá mostrando que tem vários ali. Só não tinham aí os holofotes. Tiraram o holofote da Carla Zambelli e colocaram nele. Ele falou, não, gente, o nível de burrice é comigo mesmo. Pois bem, aí o que acontece? O Sóstenes começou com essa estratégia burra e ele falou, ontem, faltam aí 60 assinaturas. Ele dizia que faltavam 69, agora faltam 60. Para que tenha os 257 assinaturas, para ele falar, ó, tenho maioria pela anistia, podemos pautar. Pô, se faltam 60, não tem maioria. Estão falando aí que tem maioria faz meses. Pô, nunca vi uma maioria que tem 60 a menos que a metade. Não existe isso. Tá. Aí o Hugo Mota falou, ó, fica aí, falou pro Bolsonaro, fica aí pro fim do mês, depois aí do feriadão do dia 21 de abril, 21 de abril é uma segunda-feira, e aí o Hugo Mota deu uma manobrada. Qual é a manobra aí do Hugo Mota? Ele foi ao Poder Judiciário e falou, olha, a gente pode esvaziar aí o discurso do Bolsonaro nas próximas semanas por anistia e aumentar a pena do próprio Bolsonaro. Mas o STF e o Poder Executivo, né, que é o governo Lula, não querem nenhum tipo de acordão, não. Que cada um seja julgado na letra da lei e pronto. Na hora de julgar petista e condenar sem prova, e era sem prova um monte de inocente, visando prender o Lula no final, aí não tinha essa. Todos serão julgados na letra fria da lei, distorcida com punitivismo excessivo. Aí agora, para pegar gente que queria matar o presidente, e que queria dar golpe de Estado, queria uma ditadura, ah não, agora vamos ali aliviar para eles? De jeito nenhum. Só que o Hugo Mota, ele chegou aí, segundo saiu na imprensa, ontem, numa outra tentativa aí de plano, que é, olha, e se em vez de mudar as penas, simplesmente, para quem ainda não foi julgado, e para quem não cometeu aí crime violento, ou seja, para quem não depredou nada, fazer igual fizeram com essa Débora aí do batom, e falar, olha, você já cumpriu 25% da pena, quem é réu primário, 1/6 da pena já tem progressão de regime, quem já cumpriu aí uma determinada porcentagem da pena vai ter progressão de regime. Como eles já estarão em casa, os que cumpriram a pena, alguns não cumpriram porque estavam respondendo em liberdade. Como eles já estarão em casa, mas ainda vai estar com tornozeleira, etc. Não interessa, já estão em casa. Então, vai pedir anistia para quem já está em casa? Discurso esvazia. E aí vocês podem ferrar com tudo aí os mandantes da tentativa de golpe, que são esses aí que não tem o que falar, né? Esses são mandantes. Eles não dizem que a anistia é para os perrapados. Essa é a articulação que está tentando fazer o Hugo Mota, que o Bolsonaro está em pânico. Ele deve ter falado com o Hugo Mota sobre isso, mas ele não vazou isso para a imprensa. Mas não tenha dúvidas de que o Bolsonaro está querendo ali, ó, se não com todas as palavras, ele está querendo ali articular, ó, não pode ter punição a mim também, anistia para todo mundo. Eu, gente, esquece os perrapados. Pois bem, tá ruim aí. O Hugo Mota está por aqui também, que está sendo atacado, presidente da Câmara dos Deputados, deputado aí pela Paraíba, e aí ele quer ser presidente ele queria ser presidente da Câmara, e hoje é para quê? Para ganhar visibilidade, para que na próxima eleição ele consiga aí se reeleger deputado com muito mais votos, pode talvez eleger uns deputados estaduais aí na rabeira dele, né, apadrinhados por ele. Na próxima eleição para prefeituras ele elege vários prefeitos, como fez o Arthur Lira em Alagoas, aí elege inúmeros vereadores, e aí ele vai aumentando o seu cacife político e aumentando o número de aliados na política. É por isso que esses caras do Centrão querem estar nesses cargos aí que têm acesso ao orçamento. E por isso que eles querem tanto o Bolsolão, que é o orçamento secreto, que eles usam esse dinheiro aí, boa parte eles desviam, para comprar voto no dia da eleição. Todo mundo sabe disso. O Hugo Mota faz exatamente isso, Thiago? Não sei, mas tem investigações aí da Polícia Federal contra ele, mostrando que talvez não seja a pessoa mais idônea do mundo, né? Então, muitos do Centrão fazem isso, desconfio de todos. Tá, aí o Bolsonaro vai lá e começa a atacar o cara. Aí o cara fala, pô, peraí, eu sou deputado pela Paraíba, se o Bolsonaro começa a me atacar, ele já perde ali uma boa porcentagem dos votos que ele tem. E você pode falar, mas Thiago, na Paraíba a maioria é Lula, mas na hora de votar no poder legislativo não é a maioria Lula. Você vê que o Centrão elege mais do que o PT. E aí, o cara perder 20, 30, 40% dos votos que seja, é minoria. Mas ele perder essa porcentagem dos votos é muito ruim para ele. Mas é muito ruim. E aí o Bolsonaro começa a atacá-lo e o Malafaia começa a atacá-lo. Aí o Bolsonaro faz aquela, que tá tentando fazer com o Hugo Mota, o que funciona quando ele faz com os banqueiros,
com os bilionários do agro, com esse pessoal que são os bilionários aí de direita, que sempre que podem, eles perdoam o fascista, eles abraçam o fascista, eles estão ali com um pezinho e meio no nazifascismo. Que é, ele vai lá, ele ataca esse pessoal, aí depois ele pede desculpas e é abraçado de novo. Só que ele vai fazer isso com o Hugo Motta e não vai dar certo, que ele fala... Porque tem uma coisa, na maioria dos parlamentares do Centrão, principalmente nesses aí que estão em lugares que há algumas décadas existiu o chamado coronelismo, etc., que é o seguinte, se alguém passar pelo meu caminho, eu vou tratorar, eu vou passar por cima desse aí, até para servir de exemplo para qualquer um que tente no futuro, não mexa comigo. Que é uma coisa que a esquerda nunca fez. Vamos lembrar, o governo Lula, o governo Dilma tinham aí uma oposição, que na época era o Aécio, o Serra, que era extremamente corrupta e cometia inúmeros crimes contra os governos do PT e disseminavam fake news, etc. E ficaram todos impunes. Nunca teve ali o governo falando, passou pelo meu caminho aí, você tentou me ferrar, eu te ferro 10 vezes mais. Nunca teve isso. Sempre era, não, é o republicanismo. Só que esse pessoal aí, e o Hugo Motta tá entre eles, não é assim, você quer me ferrar, eu te ferro 10 vezes mais antes, para que qualquer um que tente já saiba o que acontece. Que é até o que a extrema-direita faz. Olha como o Bolsonaro fez aí com o Alexandre Frota e com a Joyce Hasselmann e com alguns vários outros, servir ali de exemplo para qualquer um que tente deixar o bolsonarismo fazer com a maior cautela possível. Você vê que a Carla Zambelli, ela não ataca o Bolsonaro. O Tarcísio, ele não se descola do Bolsonaro, porque eles sabem que eles viram uma Joyce daqui a pouco. Vão ser achincalhados por todo o bolsonarismo. Eles não batem de frente. Então, o Hugo Motta, a mesma coisa. Você quer brigar comigo? Vamos ver o que vai acontecer você brigando comigo. Inscreva-se aí no canal. Falou!